Louvado seja o nosso Senhor. Queridos, boa noite, a graça e a paz no nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Conforme você encontrar esse texto, eu quero te convidar a você se colocar em pé. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus, que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Que esse seja o tempo onde o Senhor transbordará da Tua graça, da Tua misericórdia. Eu peço que o Espírito Santo de Deus ilumine as nossas mentes, nos dê o correto entendimento desse texto e que no nome de Jesus a Tua igreja aqui seja edificada para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. Pode se assentar, querido. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, nessa nossa série de exposições das duas epístolas, nós percebemos que ela tem um breve lapso temporal, do final da primeira epístola, capítulo 6, que foi exposto semana passada, para agora o primeiro capítulo da segunda epístola. Nós não sabemos precisar exatamente quanto tempo se passou do final da primeira epístola para o início da segunda. O que nós sabemos é que Timóteo estava exercendo aquele ministério, o qual Paulo ainda se referia a ele lá na primeira epístola, o pastor da igreja de Éfeso. Importante destacar que essa igreja foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo. E então Paulo coloca Timóteo para que ele continue a exercer o ofício que o Senhor Deus o vocacionou. E aqui nós vemos então que esse período histórico, ele se dá aproximadamente dos anos 64 a 67 depois de Cristo. Nós, ao longo dos últimos meses, já falamos bastante sobre Timóteo, mas sempre vale a gente lembrar quem era ele. Um jovem pastor que estava na igreja de Éfeso, líder daquela igreja, um local muito proeminente no Império Romano e que tinha muitos desafios. Podemos nominá-los falsos mestres e a perseguição do Estado e do próprio sistema religioso judaico. O contexto histórico
O Império Romano ele era dominado, principalmente liderado por Nero. Esse foi o responsável, inclusive, pela morte do apóstolo Paulo. Então, se nós fôssemos voltar aqui no período histórico que eles estavam vivendo, nós vemos Paulo vivendo o seu tempo final na prisão em Roma, essa prisão a qual ele viria a morrer, pagaria com a sua própria vida, e aqui então, Nero sendo aquele responsável por esse domínio do Império Romano. Vemos que Paulo, ao escrever essa segunda epístola, ele tem um propósito muito específico. Ele faz como se fosse um testamento para um filho, a quem ele discipulou, a quem ele cuidou, a quem ele ensinou e a quem ele enviou. Nós vemos que nessa segunda epístola é um momento onde Paulo se despede literalmente de Timóteo. Perceba que nessa carta nós vemos uma grande bagagem emocional por conta do apóstolo e por conta de Timóteo que leria. Isso porque, queridos, ambos sabiam que esses seriam os últimos momentos de Paulo. E aqui a grande pergunta que talvez nós podemos nutrir nos nossos corações. Se soubéssemos que morreríamos ao final de uma semana, 2, o que escreveríamos para aqueles a quem nós mais amamos? Se você pudesse, nesse momento, pegar o seu celular e escrever uma carta para os seus filhos que você deixará, para sua esposa, para a sua igreja, o que você escreveria? É a sua última oportunidade. Pesado isso, né? Mas é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. É o momento que ele vem se despedir aquele ele ensinou, capacitou e plantou para aquela igreja em Éfeso. Vemos também que Paulo estava preso numa masmorra, num lugar onde as pessoas eram colocadas para morrerem. Não eram como as prisões, que por mais difíceis que sejam no nosso cenário brasileiro, tem de certa forma uma estrutura, refeições. Naquele contexto, se ninguém levasse comida a um prisioneiro, ele certamente viria a morrer de fome. Isso sem falar que era um lugar que não recebia sol, um lugar onde as pessoas eram literalmente condenadas, se não a morrerem lá, depois pagarem pela sua própria vida depois do julgamento, o que veio a acontecer. Lembrem-se, Paulo ele era cidadão romano, logo ele tinha determinados direitos, mas aqui, nesse momento, pela grande perseguição de Nero, esses direitos eles começam a cair por terra. Talvez o único direito respeitado por Paulo até este momento seja, os únicos 2, a espera do julgamento, ele ser mantido vivo, preso, e depois ele ter sido morto, decapitado. Isso porque um cidadão romano jamais poderia morrer numa cruz. Então, veja que privilégio, morreu decapitado por ser um cidadão romano. Essa era a situação que Paulo estava vivendo. Então, Paulo escreve essa carta com toda essa bagagem emocional, primeiro, para encorajar Timóteo. Dizer para Timóteo, Timóteo, permaneça firme. Timóteo, a despeito do que nós estamos vivendo, permaneça fiel às sãs palavras que você ouviu de mim. Timóteo, não vá atrás de falsos mestres, não procure falsos ensinos. Timóteo, não deixe que desprezem a tua mocidade. Aqui ele, então, tem esse propósito de encorajar aquele jovem pastor que ele plantou na igreja de Éfeso. Vemos então, queridos, que a mensagem central deste capítulo que nós iremos expor nessa noite, nós encontramos lá no versículo 6, quando ele fala para Timóteo, Timóteo, reavive o dom de Deus. Paulo lembra Timóteo que ele jamais deixaria, não poderia permitir que a chama que estava em seu coração apagasse. Por isso ele então o encoraja a deixar que esse dom de Deus nunca possa vir a ser apagado. Talvez, queridos, essa mensagem também seja para nós. Talvez essa seja uma mensagem para homens e mulheres que aqui estão presentes, que talvez essa chama encontra-se apagando ou talvez bem fraquinha. Talvez apenas um braseiro. E aqui hoje o Senhor te trouxe para que você lembre que existe uma chama dentro do seu coração que precisa ser reavivada. Que a despeito de todo sofrimento, dor e luta, você precisa entender que o Senhor espera que cada um de nós sejamos reavivados pelo dom de Deus. E como então Paulo diz que Timóteo deveria reavivar esse dom de Deus?
E é sobre isso que eu quero falar com você. Como nós podemos reavivar esse dom de Deus? Perceba que aqui neste primeiro capítulo, Paulo ele usa 3 expressões para mostrar no que implica ter esse dom da vida, esse dom de Deus reavivado. O primeiro deles, ele fala em poder, do grego dunamis, que significa literalmente uma grande explosão. O radical vem da palavra que nós usamos para se referir àquele explosivo dinamite. Ou seja, esse poder que aqui nós estamos dizendo é um poder que vai muito além do que uma simples influência, mas um poder que vem do próprio Deus. Um poder que muda todas as coisas e circunstâncias que estão à nossa volta. Um poder que muda interiormente cada um de nós. Segunda palavra, amor, do grego ágape. Um amor que implica não num amor recíproco, um amor que nós amamos aqueles a quem nos amam, que nós fazemos coisas àqueles a quem nós amamos. Não é um amor recíproco, mas é um amor que nós damos àqueles que não merecem perdão. É um amor que nós damos àqueles que não merecem compaixão e misericórdia. Dom de Deus, esse reavivar implica nesse poder e implica nesse amor. E por último, a moderação, do grego sofronismos, a ideia de um padrão de vida, a maneira como nós vivemos, como um grande modelo, a ideia aqui de um molde, nós nos adequarmos a esse molde. Então, como nós reavivamos o dom de Deus? Os efeitos são poder, amor e moderação. E o que é o contrário disso? O texto fala, Timóteo, não seja covarde. Palavra aqui, covardia, deilia, que é o contrário dessas 3 coisas: poder, amor e moderação. Uma pessoa covarde. A covardia aqui, ela tem um significado bíblico muito mais profundo do que apenas o medo de alguma coisa. Mas a covardia aqui é o reflexo natural que qualquer ser humano tem diante de um grande desafio. Ou seja, quando nós recebemos uma missão, nós olhamos para o tamanho daquela missão e nós nos vemos muito pequenos diante dela. Paulo, então, ele está se apoiando numa teologia bíblica, mostrando para nós que o que move o crente, o cristão, o filho de Deus, é a fé. Como que nós vencemos os gigantes que estão à nossa volta? É pela nossa força? É pelo nosso conhecimento? É pela nossa experiência? Não, mas é pelo poder de Deus que é derramado sobre nós. Ou seja, quando nós olhamos para qualquer coisa desse mundo, diante das missões que Deus coloca na nossa vida, e nós nos acovardamos, não é que nós não temos fé, nós temos fé em nós mesmos. A questão aqui é que Paulo está dizendo, Timóteo, a sua fé não pode estar em você, não pode estar na sua idade, não pode estar naquilo que você sabe, não pode estar naquilo que você já viveu. A sua fé precisa estar em Deus. Se a sua fé está em Deus, você vai experimentar de poder, você vai experimentar de amor e você vai experimentar dessa moderação. A partir disso, então, Paulo trazendo essa ideia do reavivar o dom de Deus, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não seja covarde. Será que Timóteo tinha motivos para ser um covarde, querido? Será que ele tinha? Eu pontuei alguns deles aqui. Nós lemos na primeira epístola, capítulo 5, versículo 23, que ele tinha algum problema físico. Paulo recomenda que ele misturasse vinho na sua água, para que ele bebesse. Provavelmente ele tinha alguma disfunção ali no seu corpo. Não sabemos precisar, mas pelo fato de Paulo ter se preocupado com isso, isso nos mostra que alguma coisa ele tinha. Segundo lugar, Timóteo era alguém que tinha muito medo. Então nós vemos várias vezes Paulo encorajando Timóteo a exercer o seu ministério, várias vezes na primeira epístola e várias vezes na segunda. Um trecho em específico, lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 10, Paulo escreve assim, ora, se Timóteo vier, cuidem para que ele esteja entre vocês sem temor, sem medo, sem covardia. Ou seja, Timóteo era alguém que tinha medo. Timóteo era jovem, provavelmente ali nos seus 30 a 35 anos. Tinha opositores, falsos mestres que estavam sempre o pressionando muito para que ele simplesmente corrompesse a sã doutrina, para que ele fosse para caminhos diferentes daqueles aos quais Paulo o havia instruído. Timóteo também era perseguido
pelo próprio Estado romano, além daqueles que professavam a fé judaica. Então, Timóteo tinha pelo menos aqui 5 motivos para ser alguém extremamente medroso, e aqui Paulo está dizendo para ele assim: Timóteo, larga a mão de ser medroso, deixa para lá a sua covardia, entenda que você serve um Deus que te reveste de poder, de amor e de moderação. Queridos irmãos, isso não se aplica somente a Timóteo, mas isso se aplica a nós também. Porque deixa eu te contar um segredo que se talvez você não saiba. Deus tem uma missão para a sua vida. Deus tem um propósito que ainda não foi cumprido. Pastor, isso aqui está parecendo teologia da prosperidade. Irmãos, se nós temos vida, é porque nós temos um propósito a cumprir ainda nesse mundo. Cada um de nós aqui, sem exceção. Porque quando nós não temos mais missão ou propósito, o que o Senhor faz conosco? Nos arrebata para si. Mas se estamos aqui vivos, é porque o Senhor tem algo que Ele ainda irá cumprir através de nós. Sejam almas sendo ganhas para o nosso Senhor, sejam ações missionárias, sejam o testemunho do poder de Deus com os nossos colegas de trabalho, o testemunho do amor de Deus àqueles que são da nossa casa, enfim, todos aqui têm alguma missão para cumprir. E talvez você, diante dessa missão, possa hoje se ver como um covarde, como alguém com medo, como alguém incerto daquilo que Deus fará através de você. Mas eu estou aqui para te lembrar que o Deus de Timóteo, o Deus de Paulo, é o mesmo Deus o qual nós estamos cultuando nessa noite. Amém? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, Timóteo, igreja, primeira igreja presbiteriana, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Mas como nós podemos fazer isso? Então, a partir disso, Paulo ele dá aqui 3 conselhos. E aqui Paulo parece ser bem presbiteriano, né? Porque estes conselhos são literalmente os imperativos do texto. São palavras que estão no seu tempo verbal no imperativo. No grego, o imperativo não é apenas um conselho, mas é uma ordem, uma exortação. Então, se nós fôssemos ler, nós leríamos de uma forma como Paulo dando um comando para Timóteo. Não era uma opção: Timóteo, ouça isso, se te agradar, você faz. Não, Paulo está dizendo: Timóteo, sofra comigo pelo Evangelho, versículo 8. Segundo imperativo, Timóteo, retenha o padrão das sãs palavras. Versículo 14, Timóteo, guarde o bom depósito. São esses os 3 imperativos desse texto. São essas 3 ordens que Paulo está dando para Timóteo. E eu quero refletir com os irmãos nessa noite a respeito destes 3 comandos, dessas 3 ordens que Paulo está dando a Timóteo. A primeira delas, versículo 8, Timóteo, sofra comigo pelo Evangelho. A palavra de Deus diz assim: participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Paulo convida em primeiro lugar, lembrem, não é um convite, é um comando, é uma ordem: Timóteo, sofra comigo daquilo que eu tenho sofrido. Quando nós olhamos para o contexto que nós estamos analisando aqui, nós vemos que Paulo é um dos homens que, sem dúvida, daqueles que mais sofreu. Um homem que passou por naufrágio, um homem que foi picado por cobra, um homem que foi açoitado em praça pública, apedrejado, perseguido, expulso de várias cidades, rejeitado por muitos do seu próprio povo, alguém que literalmente sofreu e sofreu muito nesse mundo. Nesse momento, ele já está no fim da sua vida. E ele está escrevendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, sofra comigo pelo Evangelho. Que convite difícil, não é? Pai, se você é como eu, por que muitas vezes a gente
prende os nossos filhos, os segura, tenta inclusive conduzir a vida deles à máxima, porque eu sofri muito na minha vida e eu quero garantir que eles não precisem passar por aquilo que eu passei, não é assim? Mas o que Paulo aqui está falando para Timóteo? Timóteo, sofra comigo pelo Evangelho. É um convite diferente, é um convite que não soa natural ao nosso coração. Paulo, encarcerado dentro de uma masmorra, preso, escrevendo essa carta, se despedindo de Timóteo, convida aquele a quem ele ama, para que ele participasse do sofrimento que ele estava tendo, por amor ao Evangelho, dizendo: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de mim, não tenha medo de assumir isso. Isso por quê, queridos? Nós vemos que naquele contexto, Paulo ele elenca aqui 3 pessoas. Nós vemos ele falando de Onesíforo, vemos ele falando de Hermógenes, e vemos ele falando de um outro rapaz, eu esqueci aqui o nome dele, mas enfim, são 3 homens. Estes 2 primeiros, Hermógenes e esse outro, eles aqui são pontuados por Paulo como alguém que abandonou Paulo. Por outro lado, nós vemos Onesíforo, o qual Paulo dá graças pela sua vida e manda inclusive uma mensagem para a família daquele. Isso porque, queridos, Paulo está preso dentro do cárcere romano. Tenta imaginar que chega uma pessoa para fazer uma visita. Vou levar aqui uma marmita para o apóstolo Paulo. Se você fizesse isso, o que isso diria sobre você? Primeiro, ou você é amigo de Paulo. Segundo, você pode ser um cristão. Você, como um cristão, recebendo uma mensagem de ajuda de Paulo, você se levantaria e iria imediatamente, sabendo que aquilo poderia custar a sua vida? Porque nós vemos que Onesíforo, ele recebe uma mensagem não para si, mas a mensagem é destinada para a família de Onesíforo. Ou seja, possivelmente Onesíforo ou estava preso, ou havia sido morto por ter ajudado a Paulo. Olha como isso é pesado, queridos. Mas Paulo, ele está falando para Timóteo o quê? Timóteo, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, sofra comigo pelo Evangelho. Paulo está moldando a teologia de Timóteo, dizendo para ele: Timóteo, o sofrer por Cristo é lucro, é a maior das bênçãos que nós temos. Lembrem-se, irmãos, o próprio Cristo diz que bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo reino de Deus, por amarem o reino de Deus, por viverem o reino de Deus. Mas numa cultura onde o sofrimento ele é totalmente deixado de lado, nós acabamos nos esquecendo disso. E nós começamos a acreditar que o sofrimento é algo ruim, é algo vergonhoso, é algo humilhante. Logo, se eu estou sofrendo, tem alguma coisa errada comigo. Quando não, quando o sofrimento ele é parte vital da vida do cristão. Não há como nós professarmos Cristo sendo nosso Senhor e Salvador, sem sofrermos. Nós sofreremos por isso. Mas quais são os benefícios que nós encontramos aqui nesse momento que Paulo está passando? Será que tem, pastor? Paulo escreveu 13 epístolas, 13 cartas. Dentre delas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. As 4 ele estava preso. Sabe o que isso me leva a pensar, queridos? Que boa parte da teologia paulina que nós consideramos ainda hoje como base da doutrina dos apóstolos, ela foi produzida onde? Dentro da cadeia. Paulo era alguém que não parava. Você já percebeu quantas viagens missionárias ele fez? Dia após dia pregando o evangelho, visitando igrejas, ele não parava. Mas em momentos estratégicos, Deus o parou, preso, para que ele redigisse aquelas cartas que nós usamos ainda hoje. E aí a pergunta, será que as prisões de Paulo foram bênção ou maldição na sua vida? Paulo está nos ensinando que o sofrimento, queridos, ele faz parte da nossa vida. Atos capítulo 14, versículo 19 até o 22, quero ler um trecho para que você entenda um pouquinho daquilo que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Ele diz assim: entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Presta atenção, você acabou de ouvir que a gente leu? Depois de ser apedrejado, ele foi arrastado. Não foi que alguém pegou ele no colo e colocou ele no cantinho da cidade. Ele foi arrastado e dado como morto. O texto continua.
Quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, no outro dia, tá bom? Dormiu, acordou. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fazendo o quê? Presta bem atenção que você vai ler. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A imagem seria, queridos, uma igreja cheia como essa, Paulo com a sua cara toda inchada de tanto levar pedrada, sangrando, com ferimentos ainda à mostra, certamente, porque de um dia para o outro isso não estava cicatrizado, e ele está diante daquelas pessoas dizendo o quê? Se encorajem, permaneçam firmes na fé, vivam para o reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo, e eu fico imaginando os discípulos vendo isso, alguém que no dia anterior tinha sido dado como morto, pregando de tal maneira. Irmãos, este é o poder que Paulo está dizendo aqui, este é o amor que Paulo está dizendo aqui, esta é a moderação. Isso deveria gerar no coração daqueles irmãos o desejo de serem como Paulo, de passarem por tudo aquilo em prol do amor que eles tinham por Deus. Quando muitas vezes nós temos essa opção, mas nós nos julgamos muito bons o suficiente para simplesmente vir à igreja, ou professar ser Jesus o nosso Senhor aonde quer que nós estejamos, com medo de retaliações, perseguições, ou do que as pessoas irão pensar. Quando nesse mundo, Paulo ele nunca lutou pela validação humana, porém, ele entregou a sua vida para viver por amor daquele que lhe entregou tudo o que tinha, Cristo Jesus, naquela cruz. Irmãos, o sofrer pelo Evangelho é a maior de todas as bênçãos que nós podemos ter. O lutar por situações que são alheias à nossa vontade, às circunstâncias as quais nós não produzimos, isso implica no caráter de Deus sendo moldado em cada um de nós. Não peça para que o Senhor prove a sua fé nos dias de bonança, de alegria. Peça para que o Senhor prove a sua fé nos dias de luta, nos dias de luto, nos dias de tristeza, de escassez, de crise. Porque a sua fé, ela é provada nesses dias. Quando nós sofremos, é aqui que nós mostramos do Deus que nós professamos. Amém, queridos? Por isso, o convite de Paulo para Timóteo é talvez o melhor convite que um líder pode fazer para um liderado. Esse convite me lembra muito um cântico, eu não sei se você se lembra, hino 266, consegue colocar para nós? E eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz na igreja, tá? Eu vou cantar, mas só a primeira frase. Aí eu quero que vocês me ajudem a cantar junto, pode ser? Isso aqui está na teologia de Paulo, na teologia do nosso Senhor. Vamos lá? Rude cruz. Tem mais força nesse pulmão? Que? Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos lá, numa só voz? Sim, eu amo. Jesus me dará. Você percebeu o que você acabou de cantar, queridos? Nós não estamos aqui nesse mundo para vivermos e buscarmos a coroa, mas nós humildemente aceitarmos a cruz que está nos sendo imposta, porque nisso nós glorificamos ao nosso Senhor. 2012 veio até aqui um pastor missionário chamado Mário Freitas, da missão
mais missão de apoio à igreja sofredora. E ele nos contou a história de Mohammed. Talvez eu já tenha contado essa história, mas eu fiz questão de hoje repeti-la. Mohammed, ele era filho de um imã. Imã é o líder de uma mesquita, onde os muçulmanos se encontram para adorar Alá. E esse menino, esse jovem, ele foi enviado pelo seu próprio pai para cumprir uma missão entre os cristãos que estavam lá no Sudão do Norte. Então ele vai até aquela região infiltrado, como um pseudo-cristão que estava se convertendo e que queria conhecer mais sobre Jesus, mas com um propósito único, de arrebanhar aquelas pessoas para o Islã. Mas o que aconteceu foi o contrário. Aquele jovem, lendo a palavra do Senhor, vendo a maneira como os cristãos se comportavam, sendo perseguidos naquele país, ele se converteu. Ele volta para sua casa e ele conta sobre o seu encontro com Jesus Cristo. Toda a sua família, a esposa e seus 4 filhos também se rendem a Jesus Cristo. Professam ser Jesus o seu Senhor e Salvador. Aquele jovem vai até o seu pai e diz para ele, aquele líder, aquele imã: pai, eu conheci a Jesus Cristo, agora eu sou um cristão, eu fui batizado, a minha vida é para o Senhor Jesus Cristo. Aquele pai o expulsa de casa e fala: se você chegar a 1 quilômetro de distância da minha casa, os meus homens irão te matar, você vai apanhar muito. Ele foi abandonado por toda a sua família. Começou a viver perto de onde aqueles cristãos se reuniam. Porém, todo mês, homens vinham até aquela casa daquele homem e o agrediam fisicamente. Porém, um dia foi mais difícil. Isso porque aqueles homens bateram na porta e eles não foram apenas agredir aquele homem, mas eles agrediram toda a sua família. O deixaram quase morto, o amarraram junto com seus filhos na sala, colocaram a esposa daquele jovem numa cadeira e os homens que estavam lá, todos eles a estupraram, na frente dele e dos seus filhos. Eles foram embora e a história continua. O pastor Mário estava conhecendo a vida daquele homem chamado Mohammed, e ele disse para ele o seguinte: Mohammed, lá em Foz do Iguaçu, no Brasil, nós temos uma cidade onde nós estamos recebendo refugiados. Eu já tenho uma casa pronta para você e para sua família morar. Se você continuar morando aqui nesse lugar, uma coisa vai acontecer: você vai morrer. Sabe o que Mohammed respondeu, olhando nos olhos do pastor Mário? Pastor Mário, o morrer para mim é lucro, o viver para mim é Cristo. Irmãos, é sobre isso que nós devemos cultivar nos nossos corações. O compartilhar o sofrimento é a bênção que nós temos. É saber que, a despeito de toda dor e de toda luta, nós somos herdeiros da promessa de que a coroa aguarda por cada um de nós. Amém? Segundo lugar, queridos, nós vemos que Paulo, ele instrui Timóteo no versículo 13 a reter o padrão das sãs palavras. Leia comigo o versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Paulo, então, passa a segunda ordem, o segundo comando para Timóteo. Timóteo, retenha o padrão das sãs palavras. Se você se lembra, no último mês, quando eu estive aqui pregando, Paulo lhe dá essa mesma orientação para Timóteo. Timóteo, guarda as sãs palavras que você ouviu de mim. Ele está literalmente repetindo o comando, porém, quando nós lemos toda a conjuntura no versículo em questão, nós percebemos que ele fala sobre um padrão. Isso porque Paulo está dizendo agora não somente no saber, naquilo que ele deveria professar àqueles da igreja de Éfeso, porque Paulo discipulou Timóteo. Então ele ensinou qual era a doutrina correta. Então aqui Paulo está dizendo, retenha essas palavras, mantenha o padrão dessas palavras. A ideia do que muito mais um conhecimento teológico, mas um padrão de vida. Ou seja, Paulo está desenvolvendo a ideia de que a teologia, por si só, não se aplica à igreja de Jesus. Entenda bem o que eu quero dizer. Você pode ouvir doutrina aqui a semana inteira, você pode ver exposições semana após semana, mas se isso não modelar o nosso estilo de vida, de nada serve. Ou seja, tudo aquilo que nós temos semanalmente aprendido, e se precisa dizer respeito a quem?
Aquilo que eu sei ou aquilo que eu sou? Aquilo que eu sou. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, lidere a igreja de Éfeso, retendo o padrão da sã doutrina, o padrão das sãs palavras. Ou seja, lembrando um conselho que eu tive do pastor Carlos Henrique, lá de São Paulo, quando ele esteve pregando aqui no nosso acampamento em 2015, acampamento de carnaval. Se você não se lembra quem é ele, é aquele pastor que canta galopeira. Lembram dele? Agora, os que estavam aqui lembram, ele cantou galopeira para nós. Foi uma experiência incomparável. E ele me disse o seguinte, eu estava indo para o seminário e eu perguntei para ele assim, pastor, qual é a coisa mais difícil que um pastor precisa fazer? Aí ele me disse o seguinte, Léo, coisa mais difícil, sem dúvida, é você viver o que você prega e pregar o que você vive. É exatamente esse conselho que Paulo está dando para Timóteo. Isso significa, queridos, que essa não é apenas uma função de um pastor, mas isso diz respeito à fé que cada um de nós professa. Ou seja, eu posso arrotar teologia, porém, se o meu coração não é um coração de Jesus, isso de nada valerá. Porque o que convence é o quê? É o nosso testemunho. É a maneira como nós encarnamos o Evangelho de Jesus. É a maneira como nós somos modelados neste padrão das sãs palavras. Então não me pergunte o que eu sei. O conhecimento ele é extremamente válido e necessário. Porém, se eu não encarno aquilo que eu acredito, a minha teologia e a minha base bíblica de nada serve. Por isso, queridos irmãos, esse comando aqui é para todos nós. Você acredita que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Então, deixe que o Senhor a modele. Deixe que o Senhor seja aquele que construa em você o próprio parâmetro de alguém que o segue. Deixe que o Senhor use você como aqueles que vão ser o exemplo para todas as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Porque deixa eu te falar a coisa mais linda do Evangelho. Sabe como que nós evangelizamos pessoas? Não é por conhecimento, é principalmente por testemunho. É o que nós falamos às pessoas, é como nós vivemos. Paulo, então, está dizendo para Timóteo, retenha esse modelo, esse padrão dessas palavras. Em contraponto, ele coloca isso aos falsos mestres. E eu separei aqui mais alguns exemplos contemporâneos de padrões de vida que são fundamentados em teologias diabólicas de falsos mestres. Certamente, eu não citarei as igrejas, mas você já deve ter ouvido na sua experiência de vida. Primeira delas, já ouviu essa frase? Não importa no que você crê, desde que seja sincero. Já ouviu isso? Será que não importa no que você crê? Este é o relativismo moral. Independentemente de onde você esteja, independentemente do que você esteja fazendo, a visão pós-moderna de religião defende muito isso, onde o que importa não é uma verdade objetiva, porque todos nós podemos ter uma verdade. Outro ensino de falso mestre, seguinte frase, essa eu tenho certeza que você já ouviu: siga o seu coração. Já ouviu? Os amantes de Disney, né, tem bastante, siga o seu coração, que vai dar tudo certo. Já fez isso alguma vez na sua vida? Se ferrou, né? Porque é isso que acontece, porque o nosso coração é enganoso, queridos. O que é isso? É a cultura da autoajuda, cultura da autossuficiência. Aqueles que pregam que nós somos o centro do amor de Deus. Estará aqui na nossa cidade alguém que prega isso esses dias. R$300 o ingresso, não compre, tá? O evangelho verdadeiro você não vai ouvir lá. Siga o seu coração. Cultura da autoajuda. Pessoas que buscam dentro de si respostas para lidarem com os seus embates existenciais, colocando o seu coração como o seu guia principal. Fuja da cultura da autoajuda. Busque a ajuda que vem do alto. Outra frase, tenho certeza que você já ouviu também. Se te faz feliz, é o que importa. Já ouviu isso? O que é essa cultura? A cultura do poder, do prazer, cultura do hedonismo. A filosofia que coloca o prazer como o bem supremo da vida. Se o
O sofrimento precisa ser deixado de lado, eu preciso encontrar possibilidades de encontrar prazer, de buscar essa satisfação no mundo. É a cultura do prazer. E outra, seguinte frase: todos os caminhos levam a Deus. Este é o sincretismo religioso. É a fusão, a combinação de várias crenças, práticas e tradições religiosas que, como um Frankenstein, nos levam a adorar literalmente um monstro. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, retenha o padrão das sãs palavras. A doutrina é importante, queridos. Se não fosse, Paulo não estava aqui dizendo para nós que Timóteo deveria reter. É a doutrina que nos norteia o porquê nós cremos em Cristo e o que Cristo espera de nós. Amém? Deixa eu te perguntar, como você tem vivido a fé que você professa? Por último, queridos, nós vemos Paulo dando esse último comando. Versículo 14, ele diz: Timóteo, guarde o bom depósito. Versículo 14 diz assim: por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Paulo aqui, ele traz uma figura deste bom tesouro, este bom depósito. Mas a ideia aqui não está no depósito, mas naquilo que nós guardamos nesse depósito. E o que é isso? É o Evangelho, a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, o bem mais precioso que você tem na sua vida é o Evangelho, é a salvação em Cristo Jesus. Timóteo, guarde com toda a sua força e com todo o seu labor isso que você recebeu, e perceba, por meio de quem que ele recebeu isso? Por meio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Paulo tinha muito claro no seu ministério ao longo de toda a sua vida que o maior tesouro que um ser humano pode ter nesse mundo é a salvação em Cristo Jesus. Mas essa não é só a ideia de Paulo, é a ideia também de Cristo, quando ele fala para nós que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, aonde o ladrão, aonde a ferrugem, aonde a traça consomem, certo? Ele fala que nós devemos ajuntar as nossas riquezas aonde? Nos céus. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, guarde bem o bom depósito. A ideia da maneira como nós devemos lidar com a mensagem que nós temos recebido. Quando nós entendemos aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deu, aquilo que Deus dotou cada um de nós, aquilo que nós mesmo sem merecer, nós recebemos gratuitamente, nós recebemos que essa é a maior de todas as riquezas que nós temos. Mas isso não se aplica somente a algo que está por vir, mas algo que nós já desfrutamos ainda hoje. Por exemplo, quando nós falamos hoje em motivação, o que mais te motiva a você acordar, levantar e viver o seu dia? Será que às vezes não é o salário? Você não está tão interessado no trabalho, mas está interessado naquilo que você vai receber. Será que às vezes a sua motivação não são os da sua casa, sua família? Não, alguém tem que pôr comida na mesa. Você percebe como nós temos várias e várias motivações? Estou construindo uma casa, eu preciso terminar essa casa, eu quero comprar um carro. Enfim, todos nós temos motivações diferentes, mas Paulo aqui está dizendo que este maior tesouro que Timóteo deve guardar com todas as suas forças é a salvação, é o Evangelho de Jesus. Isso significa, queridos irmãos, que o que deve nos fazer acordar, levantar e viver é o quê? A glória de Deus. Porque vamos aqui entender, quem que é o nosso padrão aqui de vida, de viver? Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você tem que ser esse padrão, certo? Mas Paulo fala para nós também: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, em última instância, quem é o nosso padrão de vida? Jesus Cristo. Beleza, estamos juntos aqui. Quando você pega Jesus Cristo, que para nós é o supremo, a suprema referência, nós temos outras, o próprio Paulo. Nós temos também, se lembra de Estevão? Temos Moisés, Noé, mas vamos pegar os 3 primeiros aqui, pode ser? Qual foi o fim de Cristo? Vivendo entre nós. Morreu aonde? Uma cruz, ele ressuscitou, mas ele morreu numa cruz. Paulo, como ele terminou a vida dele? Sendo decapitado, nesse momento aqui por Nero. Estevão, como ele morreu?
sendo apedrejado, o primeiro mártir. Se nós pegássemos esse case, aqui é uma linguagem empresarial, esse aqui é um case de sucesso? É um case que você iria numa palestra e diria: olha, isso aqui é bom demais, olha como deu certo comigo. Será que esses são os padrões que a gente tem procurado? Quem é que deseja ter esse fim? Quem aqui espera que os filhos tenham esse fim? Pastor, misericórdia, que Deus me livre disso. Mas, irmãos, estes foram aqueles que testemunharam o amor de Deus, inclusive na sua morte. Por isso, o cristão é aquele que nunca deve ter medo de morrer. O cristão, ele precisa ter medo de viver sem aquele a quem ele ama. Sem conhecer aquele que deu a sua própria vida para que nós vivamos. O cristão tem que ter medo, não desse mundo, porque o que eles podem fazer conosco além de nos matar? Nós precisamos ter medo de uma vida inteira longe dos caminhos do Senhor. Uma vida onde o nosso ofício se resuma a ficar sentado num banco, onde nós frequentamos, sabemos tudo sobre teologia, mas as coisas estão apenas acumuladas aqui, não desceram aqui. Paulo fala para Timóteo, guarde o bom depósito por meio do Espírito Santo. A ideia de que quem nos dotou dessa salvação é o próprio Espírito Santo. Irmãos, por isso, nunca se esqueça, nunca apague da sua memória o fato de que, se você foi chamado por Cristo Jesus, se Deus colocou uma missão para que você cumpra, e você tem negligenciado esse chamado, que hoje seja o dia que você pare, que você adeque a sua rota e diga: Senhor, eis-me aqui. Se eu vou ter que sofrer para isso, Senhor, é para a sua glória, é para o seu louvor. Não se incomode mais com o que as pessoas vão dizer. Não se incomode mais com o que o mundo falará sobre você. Se preocupe em cumprir cabalmente o ministério que o Senhor Jesus Cristo confiou nas suas mãos. Amém? Quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Por isso, lembre-se, querido, para que nós reavivemos o dom de Deus, nós precisamos sofrer com Paulo, com Timóteo, com Cristo pelo Evangelho. Nós devemos reter o padrão dessas palavras e nós devemos guardar o bom depósito. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Senhor Jesus, amado Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e gratos pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela nos escandaliza, Senhor, porque ela nos expõe, Pai, as nuances da nossa alma. Ela mostra, Pai, quão pecadores nós somos, quão medrosos e covardes nós somos, que só de pensar, Deus, em ter um fim parecido com o desses homens, nós ficamos assustados, com medo, e nós não seríamos aqueles parecidos com Onesíforo, mas nós seríamos mais parecidos com Hermógenes, aquele seu amigo, covarde, Senhor. Pai, que diante dos medos, das aflições, que esse mundo nos coloca, que o nosso medo não esteja nelas, mas que o nosso medo esteja em viver uma vida sem o Senhor. Que o nosso prazer não esteja naquilo que o mundo nos oferece, mas que o nosso prazer esteja no Senhor. Jesus, que o Senhor não deixe, Pai, que nós vivamos a nossa vida para cumprir o nosso propósito, aquilo que nós queremos, as nossas conquistas. Pai, livra-nos de uma vida medíocre, que a nossa vida, Senhor, seja uma vida para Ti, que o Senhor nos ajude a acumular esses tesouros nos céus. Reajusta, Pai, o nosso foco, tira os nossos olhos das coisas daqui e crava, Pai, na nossa mente a eternidade, Jesus. Crava nos nossos olhos, Pai, que todo sofrimento, que toda dor, que toda luta que nós estamos vivendo aqui, elas dizem respeito à cruz, mas elas não se comparam, Pai, àquilo que o Senhor passou por nós. Então que diante da dor, Pai,
a gente não olhe para baixo, para frente, para nós mesmos, mas que a gente olhe para cima, Senhor, que a gente olhe para os céus, com a esperança, Senhor, que chegará um dia que o Senhor descerá de lá, os céus se rasgarão, o Senhor descerá de lá com os seus anjos e com os santos que contigo já estão, Senhor, aqueles que viveram entre nós e que nós amamos tanto. Nós olharemos para os céus e nós veremos, Pai, essa marcha celestial vindo até nós. Nós seremos levantados pelo Senhor, receberemos um corpo glorificado, essa terra será redimida e nós habitaremos aqui neste lugar, Jesus, com o Senhor para todo sempre. Tua palavra fala que é um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais escassez, não haverá mais guerra, não haverá mais corrupção. Haverá apenas uma coisa: a comunhão dos santos com aquele que é santo, santo, santo. Pai, por isso, crava essa imagem nos nossos olhos, Deus. As ruas de ouro, as paredes de jaspe, crava essa imagem, Senhor, e que essa imagem nos ajude a nós enfrentarmos todas as coisas que nós temos vivido nesses dias, todas as lutas, todas as dores, que todas as lágrimas que nós temos derramado nesses dias cooperem para que nós entendamos mais da Tua graça, Senhor, para que nós entendamos mais o quão pequenos nós somos, o quão nós precisamos do Senhor. Então por isso eu oro, Pai, fazendo eco à oração de Paulo, de Timóteo e de todos os santos, Senhor, que o Senhor não nos poupe de todo sofrimento, que o Senhor não nos prive da crise, que o Senhor não nos prive da doença, que o Senhor não nos prive da escassez, porque nós só temos esse momento para confessar o Senhor, inclusive nestas coisas. Não nos priva disso, Deus, se isso for necessário, para que nós oremos como Jó orou. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os nossos olhos te veem. Pai, que essa seja a nossa oração. Nos ajuda, Pai, a entender que a coroa não nos será dada aqui. Aqui nós estamos carregando a cruz, mas sem ela nós nunca poderíamos receber a coroa que nos é destinada, a qual nós receberemos da sua mão, quando o Senhor nos chamará pelo nome, colocará a coroa na nossa cabeça e falará para nós: entra, habita para o gozo eterno. Oh Jesus, nos ajuda a ter isso na nossa mente, mas até lá, Senhor, nos ajuda a que nós não caiamos em pecado, que nós não sejamos aqueles que vão conduzir mais à perdição, que nós sejamos conhecidos, Pai, por testemunharmos do Teu amor, da Tua força e da Tua moderação, no nome santo e poderoso de Jesus. Reaviva o Teu dom em nós. Amém.